Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso evento e do LabMart, e na sequência vou passar a palavra para o nosso super convidado de hoje, o Alexandre, e depois da apresentação dele a gente vai para uma parte aí de Q&A. Então, muito bem, a gente está aqui na segunda jornada, a gente programou esse evento com 3 dias de palestras, né? Esse evento, ele é organizado pelo LabMart, que faz parte da FIA, né? A nossa identidade visual foi feita aí pelo Marcos Machado, que está aqui com a gente hoje, que ele tem uma consultoria de construção de marca, então eu sempre lembro isso, né? Top Brands ajudou a gente nesse sentido. O Lab Marketing, dentro da FIA, a gente trabalha com educação executiva, pesquisa de mercado e consultoria, mas o nosso grande, né, esforço aí, que é coordenado por mim, Andrés Veloso, e pela professora Cavita, né, com apoio aí do Marcos Machado e do Wilderson, são os cursos de educação executiva, né? Então a gente tem aí uma lista de MBAs que a gente oferece, a próxima turma é começando no dia 5/4, e também cursos de pós-graduação, que começam um pouco antes, no dia 31/3, né? Então, a gente está no terceiro dia de eventos, a gente começou com um evento aí falando sobre transformação digital com a Carolina e a Luciana, duas ex-alunas da FE que trouxeram aí essa experiência nesse setor, foi uma conversa bem bacana. Ontem, o Marcos Machado estava coordenando, eu não estava aqui porque meu voo atrasou, então acabei chegando, quando pousou já tinha terminado, mas foi uma conversa muito boa, pelo que eu ouvi falar, com o Edson da Danone, e o Kevian da Natura, e a gente fecha hoje, né, como eu falei no começo, com o nosso super convidado aí, o Alexandre Boza, né, para falar aí dos grandes desafios que as marcas estão enfrentando no contexto atual. Então, como eu disse antes, uma breve apresentação. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado aí por ter topado participar, e é com você. Obrigado, Andrés. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês, voltando aqui um pouquinho para perto da USP, da FE. Como acho que talvez alguns de vocês saibam, eu também sou ex-aluno aqui da faculdade, fiz economia aqui, depois eu fiz parte do mestrado aqui em administração, não concluí meu mestrado, mas fiquei um tempo aqui mais perto da faculdade, então é sempre muito bom voltar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema tão legal quanto o marketing. Se eu pudesse eventualmente fazer uma introdução, espero ser breve aqui para a gente poder ter mais conversa do que uma apresentação. Eu acho que talvez tenha cinco ideias que eu gostaria de dividir com vocês aqui para a gente poder refletir um pouco, né? A primeira ideia é a ideia de que a gente, e pensando nesse contexto de desafios, né, de gestão de marcas, né, acho que a primeira ideia que eu gostaria de dividir com vocês é a ideia de que a gente está caminhando rapidamente para uma economia de atenção. A gente tá e me explica um pouco melhor, né? Se durante muitos anos aí, até o início deste século aqui, a gente tinha uma gestão de marcas e uma comunicação com consumidores muito baseada na interrupção, né? Eu tento entrar numa hora em que você está fazendo alguma coisa para te falar a respeito da minha marca, dos meus produtos, né? Tipicamente era o intervalo da TV, que era um inferno, né? Para quem é um pouco mais velho, né? Ou aquela hora que você estava no rádio ouvindo uma música e de repente entrava uma publicidade no meio da música que você estava tentando gravar, né? Essa interrupção, ela evoluiu rapidamente para uma interação, né? Para um momento em que a gente começou a ter cada vez mais marcas falando diretamente com seus consumidores, com seus clientes. E eu acho que nos últimos, diria, talvez nos últimos 5 anos, mas muito aceleradamente nos últimos 2 anos, a gente tem evoluído rapidamente para o que eu estou tentando trazer aqui como conceito dessa economia de atenção, da interação para a atenção. E qual que é a diferença disso? A interação entre as marcas e os seus consumidores, ela foi engolida por um movimento maior,
onde as pessoas começam a interagir entre si falando sobre as marcas, né? Então, a gente deixou cada vez mais no universo do marketing de ter controle completo sobre o que se fala a respeito das marcas, né? E essa conversa fica cada vez mais fluida e de controle bastante mais tênue, né? Obviamente, isso aqui é, ao mesmo tempo, legal e um pesadelo para quem trabalha com marcas, né? Na medida em que controle é sempre algo que acaba limitando, né, o que as pessoas podem falar a seu respeito. Se você se controla demais, você, né, não gera, de fato, uma conversa e uma interação, mas também você corre o risco de ficar completamente à mercê de movimentos que aconteçam, independentemente da sua vontade enquanto marca de poder passar uma mensagem A ou uma mensagem B. E isso, num universo, né, num tempo em que a gente vive, que é um tempo de um acesso infinito de informação, né, e de um aumento, por conta disso, de uma insegurança muito grande no sentido de, bom, peraí, essa informação que tem aqui, ela é de verdade a mais importante? Será que eu estou com a informação correta? Será que esses caras estão me falando a verdade? Ou, né, ou na verdade, eu deveria me informar sobre o que eles querem me vender com alguém que eu confie, né? Então, esse é o pano de fundo onde a gente vive, né? Então, e você conseguir garantir que você tem atenção para a sua marca nesse contexto fluido e bastante menos previsível, né? Acho que é o grande desafio das pessoas que trabalham em gestão de marca e será cada vez mais, né? E esse desafio, entrando numa segunda ideia, né? Ele começa por você conhecer seu consumidor. E parece, esse é um conceito antigo, né? Esse é um conceito, um dos conceitos mais importantes, né? Quando a gente fala em marketing, né? De você conhecer de fato o seu cliente ou o seu consumidor, né? No meu caso, trabalhando em empresa de consumo, é o consumidor. Mas ele também tem sido bastante desafiado nos últimos anos, né? Se até algum tempo atrás conhecer consumidor significava um pouco mais do que saber qual era o sexo e qual era a idade e, eventualmente, qual era mais ou menos o nível de renda dessa pessoa, geografia, né? Pouco mais que isso. Hoje em dia, e até por conta dessa conversa que você quer estabelecer com seus consumidores mais fluida e mais intensa, hoje em dia, para você poder fazer isso, você tem que conhecer muito mais sobre as pessoas com as quais você quer conversar. Se antes era fácil você criar uma comunicação perfeita e botar numa tela de televisão, hoje, se eu quero gerar conversa em torno de um tema específico, eu preciso saber muito mais com quem estou conversando. O que de fato interessa para essa pessoa? Né? Como eu vou gerar empatia com essa pessoa? Né? Qual é o tom de voz? Qual o momento em que essa pessoa vive? Né? Qual é o entorno que essa pessoa está avaliando ou está percebendo para eu poder introduzir uma ideia que gere conversa? E para isso, tem dois conceitos fundamentais. Assim, um deles é a de você entender a jornada do seu cliente, do seu consumidor. Né? Então, peraí, se essa pessoa vai comprar alguma coisa de mim, o que acontece antes disso? E, eventualmente, o que acontece depois que ela compra de mim? Né? Então, é importante, né, você ter clareza de todas as etapas que passam, que o teu cliente, ou barra consumidor, passa para poder chegar até, de fato, a compra, e o que acontece depois disso, né? Usando o exemplo, por exemplo, do Boticário, né? A gente se preocupa em entender, por exemplo, quando uma pessoa vai decidir, eu vou comprar um presente, né? Tem uma discussão que ela antecede, eu vou comprar um presente do Boticário, né? E tem uma série de discussões lá, poxa, eu vou comprar um presente, para quem que eu vou dar esse presente, quais as motivações desse presente. Depois disso vem uma etapa de consideração. Bom, peraí, se eu vou dar um presente, por que não que seja um presente, um perfume, né? Depois disso, bom, já que eu vou querer dar um perfume de presente, né? Como é que eu coloco o Boticário como o perfume mais legal para eu dar para aquela pessoa querida que eu vou presentear? E para você poder fazer tudo, e aí, obviamente, você
né? Você tem que possibilitar que a pessoa faça essa compra dentro das condições que ela quer. Quer dizer, eventualmente, a pessoa vai querer comprar o presente com uma semana de antecedência, ou como acontece tipicamente no Brasil, né? Por exemplo, no Dia das Mães, as pessoas compram presente, né? 80% das pessoas compram presente na sexta-feira, no sábado ou eventualmente no domingo de manhã, para o Dia das Mães, né? Para o Dia dos Pais, então, a coisa é ainda mais apertada, né? Do que eventualmente no Dia das Mães. Mas entender que as pessoas eventualmente vão ter pouco tempo, tem que tomar uma decisão relativamente rápida, eventualmente vão querer que você comprar esse produto de você em canais digitais e você conseguir fazer uma entrega adequada para a pessoa no tempo que ela precisa. Tudo isso envolve a jornada e envolve a forma como você vai estabelecer, saber do seu consumidor vai te ajudar a entender qual a melhor forma de você entregar o produto certo. E uma vez que você vendeu o produto, ou, portanto, que seu consumidor comprou o produto, como foi a experiência depois que ele comprou? A pessoa ficou satisfeita com isso? Né? Ela ficou feliz, de fato, em presentear um produto da sua marca para a sua pessoa querida? E a pessoa que recebeu o presente gostou do produto? Como eu estabeleço um relacionamento com essa pessoa que ganhou o produto de presente? Tudo isso passa por você conhecer o consumidor e passa por você usar uma série de ferramentas e técnicas que envolvem tecnologia de dados, né, para você poder construir fortemente formas de captar essa informação, obviamente dentro de todas as regras de proteção de dados que a gente tem hoje no Brasil, né? Mas como você consegue usar esses dados a favor de você poder estabelecer uma conversa que seja, de um lado, pertinente para cada uma dessas etapas que eu fui contando aqui da jornada do consumidor, né? Mas que, de verdade, envolve uma quantidade enorme de trabalho para ser feito, né? Então, hoje o marketing ele deixou de ser só, ou talvez prioritariamente, de você conceber produtos e você estabelecer preços e eventualmente comunicação, mas para se aprofundar muito nessa etapa que antes era relativamente pouco desenvolvida de entender profundamente o consumidor para além do sociodemográfico e eventualmente entrar muito profundamente no comportamental e no que a pessoa tem de especificidade, né? Então, e isso você só conseguindo juntar ferramentas, por exemplo, né, que conseguem, e aí depende, obviamente, de quanto você chega ao consumidor final, né? Mas como você pode juntar ferramentas de monitoramento e acompanhamento, de navegação no site que você oferece produtos ou na loja em que a pessoa entrou, com as informações dessa mesma pessoa navegando em redes sociais ou navegando em blogs, ou o que ela está falando a respeito, eventualmente, do seu produto, com outras pessoas em canais nos quais você não está eventualmente presente, né? Então, essa conversa que a gente chama de conversa em mar aberto é cada vez mais uma conversa importante para você poder engajar seus consumidores, né? Eu uso um exemplo aqui, que é, por exemplo, quando a gente faz uma campanha de Natal, em que a gente traz um tema, e a gente no Boticário tem essa preocupação de fazer também com que esse momento seja um momento de trazer temas relevantes, né? Na última Natal, por exemplo, a gente trouxe um tema que a gente acha que era muito apropriado ao momento que a gente vive, que era a questão da diversidade, né? E do aumento do respeito à diversidade racial, né? E aí a ideia central era a ideia de um menino negro que se ressentia pelo fato de que ele nunca tinha visto Papais Noéis negros ao longo da sua infância. E que quando ele chega adulto, ele resolve ser o Papai Noel negro. Então, obviamente, aqui o nosso intuito é de poder gerar conhecimento e consideração da marca Boticário nessa data, mas também a de gerar conversa em torno de um tema que é relevante e que ganhou muita notoriedade, né? Infelizmente, não pelas melhores razões, né? Ao longo do ano passado, né? Com tudo que aconteceu no Brasil, acontece há muito tempo, mas que ganhou visibilidade no Brasil no último ano, e também nos Estados Unidos, né? Em torno do tema do desrespeito à diversidade e, em particular, ao preconceito policial em relação à nossa população negra, né? Então,
você poder entrar na conversa das pessoas que eventualmente estão falando, poxa, você viu aquela campanha do Boticário? E entrar nessa conversa sem ter sido, entre aspas, chamado, você tem que ter, obviamente, primeiro, informação de qual que é né, qual que é o andamento dessa conversa e como você entrar nela de um jeito bacana, de um jeito otimista, de um jeito construtivo, né? E para tudo isso você precisa de informação e de vários sistemas, vários que estão hoje em dia disponíveis, né? E que ajudam você a poder, de fato, conhecer mais seu consumidor antes de interagir com ele, né? Talvez uma terceira ideia que eu queira colocar depois dessas duas, né, a da economia da atenção e a do desse conhecimento avançado do consumidor, seja a decorrência de você estabelecer uma conversa, essa conversa que gera conteúdo, que gera interação, mas que ela com consumidores, é a de você poder possibilitar um ambiente que transforme essa conversa em compra, que tem sido bastante chamado de ecossistema, né? Mais recentemente, esses ecossistemas transacionais, né? O que significa que cada vez mais vai ser importante eu conseguir facilitar, simplificar o acesso dos meus canais de venda aos consumidores que estão, de alguma forma, interagindo comigo ou interagindo entre si a meu respeito em canais digitais. E esse processo de facilitação de compra, obviamente, parece, né, imagino que parece fazer sentido quando eu estou falando aqui, mas é extremamente complexo, né? Na medida em que você tem que pegar e conseguir identificar as pessoas, bom, aquela pessoa que eu sei que entrou na minha loja e que depois curtiu um post que eu fiz no Instagram, é a mesma pessoa que está falando com o amigo dele num grupo do Facebook e que eventualmente está interessado em comprar um perfume, né, do Boticário. Como eu faço com que essa pessoa consiga rapidamente, né, sem perder tempo e sem se distrair, acessar o meu site e fazer uma compra rápida, que atenda a sua necessidade, né? Então, tudo isso exige da gente ter essa conexão de informações e ambientes de transação que sejam extremamente eficientes, né? Se eu tiver que pegar, não, fala, olha, tá aqui um link, sai de onde a sua conversa, entra aqui no Safari ou no Chrome para acessar o meu site, bom, acabou, você já perdeu esse consumidor, né? Então, essa conexão de coisas é extremamente importante nessa economia da atenção, né? Na medida em que chamar atenção é difícil, conhecer as pessoas é difícil, uma vez que você consegue essas duas coisas, você tem que possibilitar rapidamente de que a pessoa, na hora que ela considere que ele comprar o seu produto, que ela o faça da forma mais tranquila e rápida possível, né? Um quarto conceito que também está atrelado a tudo isso é a ideia de que a gente, para gerar essas conversas e para chegar à venda no final, você tem que ser relevante, né? E aí entra, eu acho que um ponto importante, né? Para você ser relevante, você tem que ser verdadeiro, eu acredito que você tem que ser interessante, né? Você tem que ter algum tipo de charme, mas obviamente você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar para mim de coisas que eu acredito e de coisas que fazem sentido para mim, né? Não adianta ser aquele cara que, né, como se fazia antigamente, né, bate a campainha e te fala sobre um negócio que não tem nada a ver do que você estava pensando naquele momento, né? Hoje em dia a relação é muito diferente, né? E você está conectado de fato com o que a pessoa está pensando e com o que a pessoa está sentindo é absolutamente fundamental para você gerar uma conversa que vai gerar uma consideração, que vai gerar uma venda. Por isso, e aí entra eu acho um ponto importante, né? Essa conexão genuína, ela depende de empatia, ela depende de sensibilidade e ela precisa espelhar o que as pessoas sentem sobre si próprias. E no mundo entrando um pouco no mundo do Boticário, que é esse mundo da beleza, aí você começa a ter coisas que são relevantes para poder gerar essa empatia, gerar essa conversa, né? Até poucos anos atrás, era muito difícil, por exemplo, de você ver comunicações onde os protagonistas eram pessoas negras, né? Então, parecia que a gente vivia
em Portugal ou na Suécia, né? Basicamente, todas as nossas comunicações no Brasil eram baseadas para o modelo de estética e de beleza muito concentrado na Europa, né? Obviamente, né, isso conversava com uma parte da população e isso não conversava absolutamente com uma outra parte da população que começava a se distanciar da sua marca, né? Então, acho que o que a gente tentou fazer no Boticário, e acho que outras marcas também fizeram isso, eu fico feliz de ter sido, eventualmente, um dos que pôde, né, primeiro trazer isso para o Brasil, foi de começar a trazer uma amplitude maior sobre como você se identificar com essa beleza que aparece para mim em meios de comunicação, né? Ou em conteúdos, né? Então, a gente, aqui no Boticário, já em 2015, a gente fez, por exemplo, a primeira campanha em que se falava abertamente na TV brasileira e nos meios digitais brasileiros sobre um Dia dos Namorados com pessoas do mesmo sexo se presenteando, né? O que hoje, felizmente, parece uma coisa muito mais naturalizada, normalizada, em 2015 gerou uma balbúrdia, né? Tinha né, pastor promovendo boicote a produtos do Boticário, tinha, felizmente, né, uma grande legião de pessoas nos defendendo e falando que o pastor era né, despropositado. Mas eu acho que você se conectar com esse sentimento passa por você entender o seu consumidor e entender o mundo que ele vive, né? A gente não vive mais num mundo em que relações são só, né, heterossexuais. A gente não vive mais num mundo em que é aceitável você fazer uma comunicação pensando que todo mundo tem que ser loiro de olho azul, ou de que o cabelo liso é o padrão de beleza, né? Ou de que pessoas negras não podem ser protagonistas de uma campanha mostrando né, a alegria de se sentirem bonitas na sua raça, né? Então, acho que você, para você ser relevante, você tem que fazer tudo isso. E você pode, eventualmente, né, achar que tudo isso é só, né, isso aqui é uma questão de responsabilidade social. E eu acho que também é. Mas, mais do que isso, é alguma coisa que vai, com certeza, conectar você com o momento vivido, com o tempo vivido pelos seus consumidores, né? E eu acho que quem faz isso primeiro e quem faz isso de forma verdadeira e não só, deixa eu botar aqui, eventualmente, só vou cumprir a cota, né? Vou botar aqui a pessoa na campanha, né? Para aparecer, né, uma campanha que tem aqui diversidade. Se ao invés de fazer isso, você faz de fato comunicações, ou endereça de fato produtos que atendem necessidades dessa diversidade, né? Você começa a ganhar consumidores que vão começar a lhe defender, né? A falar, pô, essa marca aqui é muito legal porque ela vai além do discurso retórico, né? Ela de fato está oferecendo produtos que falam comigo. De fato está fazendo uma campanha que me faz refletir sobre a minha realidade e sobre a realidade das pessoas que vivem perto de mim, né? Então, acho que esse é um ponto importante aqui para refletir também e espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso. E por fim, para poder encerrar, né? Acho que depois desses 20 minutos aqui, eu diria que de tudo que eu falei aqui, né? Acho que muitas das coisas que eu falei passaram meio a ideia de o quão multidisciplinar é o trabalho e ao desafio do profissional de marketing dos próximos anos, né? O profissional de marketing, né, tem que ser alguém que, de fato, está muito conectado com todas essas questões que eu coloquei, né? Que passam por sociologia, passam por psicologia, passam por tecnologia de informação, né? Então, a vida, né, de nós, administradores e profissionais de marketing, tem ficado muito mais complexa, porque exige da gente estar conectado o tempo todo e estar né, com esse espírito do tempo que a gente vive e estar conectado com disciplinas que até pouco tempo atrás eram consideradas coisas, deixa eu chamar alguém de TI, né, de tecnologia para resolver isso aqui. Hoje em dia, não. Você entender de dados e você entender né,
de algoritmos e de modelagens com inteligência artificial passa a ser algo importante para você, de fato, poder construir marcas que consigam falar com as pessoas, né? Sem perder o outro lado, que é entender o momento em que a gente vive, né? E eu diria que, né, acoplado a tudo isso, né, acho que o último ponto é de que essa conversa que tem que ser verdadeira com os consumidores, ela passa necessariamente por você adotar um princípio de responsabilidade com o futuro, né? De fato, você tem que estar comprometido com essa ideia de que você acredita que a beleza, por exemplo, no nosso caso, né, a beleza ela é mais rica quando a gente considera a diversidade étnica e cultural do Brasil, do que o contrário, né? E implementar isso, acho que faz da gente não só, né, um profissional realizado do ponto de vista de entregar eventualmente coisas, né, metas importantes para o negócio onde você está, mas também de entregar para a sociedade um pouco do que a gente recebeu, né? E ainda isso é mais forte quando a gente pensa, né, eu falo por mim, né, mas quem estudou numa universidade pública deveria ter o compromisso de conseguir construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva, mesmo que seja, por exemplo, né, através de um trabalho de marketing, né? Então, acho que é isso, assim, tentando fechar aqui para poder passar para vocês aqui um pouco as questões e vamos ver se a gente conversa um pouquinho também. Muito obrigado, Alexandre. A gente já vai fazer as perguntas. Vou fazer a primeira. Primeiro, um comentário. Você falou daquele primeiro comercial de 2015, que são 3 casais, né? São 3 casais. Sim. Um casal hétero, um casal gay, né? 2 homens e 2 mulheres. Faz uns 4 ou 5 anos eu estava dando uma aula, um curso em Company, e eu usei esse exemplo como um exemplo interessante, né? Um exemplo de pioneirismo, de você tratar de diversidade. Até de um conversar bastante delicado, etc. Não tem beijo, né? Que é uma coisa que incomoda, às vezes, algumas pessoas, etc. e tal. E aí, no coffee break, veio falar comigo uma pessoa, você não está me reconhecendo, era o fotógrafo do evento, ele era um dos atores que faziam o comercial. Ah, que legal. Foi muito engraçado, foi uma coincidência, né, muito interessante. Mas, enfim, né, essa questão da diversidade, de como as marcas tratam, eu acho que tem vários estágios, mas tem 2 que eu queria destacar. A primeira tem que ser uma coisa que vem de dentro, né, ou seja, tem que estar dentro da companhia, você ser inclusivo, aceitar a diversidade. Não adianta você fazer uma campanha da porta para fora se lá dentro você não está praticando isso, isso acaba vindo à tona cedo ou tarde, né? E pega muito mal. Agora, partindo do pressuposto, né, de que a empresa já internalizou essas questões e está alinhada, né, com essas questões, está superada, né, essa questão, né, da rejeição, quer dizer, ou seja, né, a gente tem uma sociedade diversa. Você tem aquelas pessoas radicais de um lado, radicais de outro. Quando a gente fala de união homoafetiva, tá longe. Me parece que essa questão ainda não está superada quando a gente pensa em sociedade. Estamos num caminho, né? Como a marca lida com isso, né? Como lidar com isso quando você recebe as pedradas, as pauladas, enfim, né? Os tiros, os boicotes, etc. E tal. O que você recomenda? Feita a escolha, como lidar com isso, né? Eu acredito que a gente precisa ter escolhas, né? A gente precisa, acho muito ruim, e esse é o risco, né? Das marcas ficarem em cima do muro. E eu acredito que cada vez mais marcas não vão poder ficar em cima do muro, né? Se elas quiserem se sobressair a multidão, né? Porque, óbvio, escondidinho lá é confortável, né? Ninguém te critica, não tem gente pedindo seu boicote, né? Por outro lado, também ninguém fala sobre você, né? Ou fala tipo de uma forma muito transacional ou muito protocolar. Então, eu acredito que, independente do mercado, independente do seu posicionamento, e para a vida, né, cara, vamos ter uma opinião sobre as coisas, né? E eu acho que as marcas têm que fazer a mesma coisa. As marcas têm que ter opinião. Óbvio que isso, por exemplo, no caso do Boticário, tem que passar pela discussão de o que a marca qual é a personalidade dessa marca? O que ela tem como a sua missão, sua vocação, né? E o Boticário é uma marca que, apesar de ser uma marca que tem uma participação, nosso maior share está, né, num país tão desigual como o nosso maior share está na classe AB, né? A gente tem uma penetração muito grande em classe C e em classe D também.
por exemplo. A gente tem também uma dispersão muito grande em faixas etárias distintas e em geografias distintas, né, de norte a sul do Brasil. Então, a marca ela tem um compromisso com essa diversidade, mas ao mesmo tempo ela tem que ser democrática, né? Então, como você falar de temas importantes, trazer temas importantes para a discussão, entendendo que quando você quer falar com muita gente, vai ter parte das pessoas que vai discordar de você. E aí, no caso do Boticário, o que a gente propõe é de uma conversa que não é uma conversa do tipo, olha, eu acredito nisso e você não gostar, tá fora. Mas é uma conversa que busca gerar essa reflexão positiva, sem gerar ou sem alimentar a discórdia ou como a gente fala hoje em dia, né, a lacração, né? Então, a gente tenta não ficar lacrando temas, por exemplo. Eventualmente, outras marcas fazem diferente, né? Eu lembro recentemente do caso daquele jogador de futebol americano, o Kaepernick, né? E a Nike, que os caras pegaram né, aquela campanha tal, que gerou aquela loucura lá de gente queimando os tênis da Nike. E a Nike falou, olha, cara, se não quiser mais comprar meu tênis, não compra, né? Tipo... E tem marcas que se posicionam dessa forma um pouco mais incisiva, e ok, porque a marca tem um pouco mais esse perfil, eventualmente, de ser mais sharp, né? E no caso, acho que do Boticário, o nosso compromisso foi o contrário, foi tentando respeitar um pouco dessa personalidade da marca, a de tentar convidar para essa reflexão de um jeito mais inclusivo, eu diria. E não parou por aí, tá, Marcos? Assim, eu lembro que, depois disso, a gente teve várias outras campanhas. Felizmente, outras marcas também começaram a fazer campanhas assim, em torno do tema, né, da orientação sexual e da aceitação da diversidade em torno disso. Mais recentemente, a gente também se dedicou mais, por exemplo, em torno da questão da diversidade étnica, né? Eu lembro que a gente fez e da diversidade de biotipos, né? Eu lembro que a gente fez recentemente uma campanha em que a protagonista, ou a principal atriz da campanha, era uma garota, uma jovem negra e acima do peso, né? Ou acima do peso né, de uma campanha típica de produto de beleza, né? E assim, gerou, de novo, discussão. Nossa, por que essa, né, entre aspas, gordinha está aí nessa campanha? Né? Obviamente também teve comentários de cunho racista, né? Mas, de novo, né, ao mesmo tempo, foi muito legal porque teve muita gente, nossa, essa menina está super bonita e ela está super feliz, né, com o corpo dela. E que bom que ela está feliz com o corpo dela. Então, acho que as discussões em torno de beleza, elas propiciam muito para a gente essa reflexão em torno do que é, né? O que é bonito para você, o que é bonito para o outro. O que é o padrão de beleza que deveria ser aceito ou faz sentido ter padrão de beleza? Né? Então, eu diria que é isso. Assim, a gente está conseguindo eventualmente avançar e acho que a marca está sendo reconhecida pelos consumidores como uma marca que se debruça sobre esse tema, porque de fato é um tema que a mim me interessa e com isso eu também consigo ter ao redor de mim pessoas, profissionais que estão de fato imbuídos em que a gente tem que mexer nessa ferida nacional, né, que né, o país, né, o país da sociedade que para fora parece super cordial, mas que internamente tem que resolver muitos problemas de aceitação do diverso e dentro de si, né? Mas é isso, eu acho que tem que se posicionar, não dá para ficar em cima do muro, senão ninguém fala de você. Né? Eu vou até aproveitar esse gancho aí nesse finalzinho, né? Eu sou professor da área e essa é uma pergunta super comum. A gente tem que se posicionar? Eu vou até discordar um pouquinho desse finalzinho do Alexandre. Não, a gente não tem que se posicionar. Mas a chance de você se tornar irrelevante é enorme. Quer dizer, não tem. Né? Mas aí você quer ser relevante? Então, a questão é, né, me parece tão óbvio que uma marca precisa ser relevante e que se torna necessário você se posicionar. Né? E aí tem uma questão da maneira, da resposta que eu queria pontuar. Eu me lembro quando vocês, por ocasião dessa campanha de 2015, eu falei, vamos ver como é que a marca vai reagir às pedradas que virão. E algumas vieram, né? Eu me lembro de ter visto uma resposta assim de alguém né, numa rede social, etc.,
Você vai pegar, isso é absurdo, né? Vocês estão incentivando o homossexualismo, isso, a família, enfim, um discurso dessa natureza. E aí a resposta da marca foi, olha, a gente lamenta, a gente não queria ofender ninguém, nem convencer ninguém, mas é o que a gente acredita. A gente acredita que o amor, uma relação afetiva, né, Exato. não se restringe a uma relação heterossexual. Então, não queríamos te ofender, mas a gente vai continuar mantendo o que a gente pensa. E é o que a gente tem que fazer na vida, na realidade, né? E assim, você vai partir para a briga, né? Você está errado, você é absurdo, você é um reacionário. Você vai cancelar, não, né? Depende, aí você tem que estar alinhado com a Bom, também depende do sua... discurso, é verdade. E aí você tem que estar alinhado com a personalidade da sua marca, aquela questão, o que eu penso? Né? Quer dizer, eu sou a favor disso? Como é que eu reagiria? Eu vou partir para a briga, eu vou respeitar o ponto de vista e vou manter o meu? Quer dizer, e tem marcas que partem para a briga, que também é uma alternativa, mas a gente tem que estar alinhado, né? Tem que estar muito alinhado com o pensamento interno. André, você tem alguma pergunta? Eu sim. Até conectando no que vocês estão falando, a minha curiosidade assim, é no sentido de como é que é na prática esse aprendizado interno, né? Porque quando você vai adotando essa diversidade, você acaba incorporando um discurso e um linguajar que ele às vezes é diferente daquele que era usado anteriormente, né? Até termos como você se refere às pessoas, aos grupos, termos que são adequados, que eram usados, depois deixam de ser. Então, a gente vive isso na universidade, né? Porque o grupo de alunos jovens que estão entrando, eles vêm de uma diversidade muito maior, são muito mais livres para se assumir. Então, você pegar, por exemplo, na FE, a gente fez uma pesquisa esse ano e a gente tem como público LGBTQ+, cerca de 15% dos alunos que se autodeclaram nesse grupo, né? E até para montar essa pesquisa, a gente sofreu bastante, porque a gente, né, o corpo docente muitas vezes ainda não chegou nesse nível de compreender toda essa dinâmica por completo, né? Então, é aprendizado contínuo. Então, como é que acontece isso na empresa, né? Porque acho que como você vai montar uma campanha e fazer uma coisa que você vai anunciar para milhões de pessoas, tem que ter um cuidado muito grande em como abordar o jeito de falar com esses grupos, né? Então, como é que é isso, né? Eu acho que é um super desafio e a gente tem que assumir que a gente sempre vai poder fazer melhor na próxima, né? E aprender com cada movimento, cada experiência que a gente faz. Eu super concordo com a ideia de que é um desafio, Andres, e que a gente sempre pode, né, ter vieses inconscientes que se manifestam lá e que eventualmente são difíceis de você captar antes de você, né, eventualmente gerar algum tipo de movimento errado, né? Eu acho que para poder minimizar isso, primeiro você tem que ter de fato uma organização que está disposta a aprender, né? Então tem uma cultura de não punir né, o erro e de não punir quem traz, olha, puxa, a gente fez errado aqui, podíamos fazer melhor. Acho que outro aspecto fundamental é de você conseguir aumentar a diversidade dentro do seu grupo. Então, na medida em que você tenha um grupo mais diverso trabalhando com você consegue né, contrapor os seus vieses com outras visões de realidade, né? E acho que isso é um movimento que eu acredito que é super importante, né? Da gente poder expandir dentro das organizações, né? E os profissionais para além desse grupo que até muito recentemente era muito restritivo, né? Eu diria menos em marketing, eu posso dizer que menos do ponto de vista de gênero, né? Então a gente já tinha uma presença bastante grande de profissionais mulheres, mas no caso, né, de empresa de indústria de consumo de beleza, também o público LGBTQIA+ já era relativamente presente porque tinha muito a contribuir, né, quando o assunto é cuidado pessoal. Mas, por exemplo, do ponto de vista de diferentes realidades sociais, diferentes realidades geográficas, né? E até incorporar mais o tema da diversidade étnica, racial brasileira é fundamental, né? Você ter gente diversa. Eu lembro que anos atrás, quando a gente começou a desenvolver uma das nossas marcas, que é a Quem Disse Berenice, uma das ideias era de que a gente pudesse, por exemplo, criar uma paleta, né, um conjunto de cores, de bases, que pudesse ser utilizado
da maior forma possível por toda a diversidade de peles das consumidoras brasileiras, né? E isso no começo era dificílimo, porque, na verdade, quando a gente, né, desenvolve o produto, muitas vezes você testa produto internamente, ou você tem que chamar consumidoras para poder testar. E aí a gente começou a ver, poxa, peraí, como é que a gente vai testar, por exemplo, pessoas que têm uma pele retinta, né? Então, é desafiador, né? Aí você fala, pô, peraí, estamos vendo aqui que a gente precisa ter mais diversidade de gente aqui dentro, de profissionais que possam, de fato, desenvolver um produto específico para uma pessoa de pele, de pele negra. Ou, né, eventualmente, de um cabelo de um tipo de cacheado específico, de um tipo de crespo, que é muito diferente de uma pessoa, né, né, ficar desenvolvendo produto a partir do que ela nunca experimentou e nem percebeu, né? Óbvio que as pesquisas de mercado podem ajudar, mas eu acho que você ter gente que, de fato, consegue trazer a realidade, seja para o produto, seja para a comunicação, seja para essas formas de interação, é super importante. Então, eu diria que é por aí, Andrés, a gente precisa ganhar diversidade, trazer pessoas diferentes para trabalhar com a gente, e dada essa multidisciplinaridade, trazer pessoas que consigam aportar diferentes aspectos dessa multidisciplinaridade também para as discussões e para o trabalho. E está aberto a isso, né? Porque também não adianta trazer essas pessoas e falar, bom, legal, mas eu vou fazer de outro jeito, né? Então, como você incorpora uma cultura de fato, de usar essa diversidade que a gente tem no Brasil ao favor do consumidor e da empresa, né? Legal. Então, vou fazer uma pergunta aqui, que é bem interessante, não sei se é fácil de responder, mas enfim. Aliás, antes de fazer um preâmbulo, a gente, uma das disciplinas lá do OMT de Branding, tem um exercício de Brand Equity, tem duas parte do exercício, tem os pilares de Brand Equity da marca, passa por imagens associadas às marcas, né? Que não tem a ver com atributos funcionais. Tem duas marcas, que são Havaianas e Boticário, que são muito associadas a amigo secreto. As pessoas pensam em amigo secreto e a marca, de algum modo, ela faz parte, né, desse cenário, etc. Ou seja, é uma marca que, como você disse, muita gente compra para dar de presente. Vocês têm alguma forma de monitorar o presenteado? De saber, né, quem ganha presente, se curte, se gosta, dá para saber? Consegue se chegar ou é um mundo que a gente não consegue acessar ainda quando a gente pensa em jornada do cliente? Né? A gente está falando de um usuário, consumidor, que não é alguém que comprou. Vocês conseguiram avançar alguma coisa nisso, Alexandre? Então, a gente... acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né, Marcos? Porque até recentemente, né, eu diria recentemente, até poucos anos atrás, 2 anos atrás, a gente tinha eventualmente acesso a essa informação, mas ela não estava dentro de uma realidade, de uma arquitetura de dados, né, que permitisse a gente usá-la de forma concreta para poder gerar conversas, né? Porque tem isso, né? Não basta só você fazer a pergunta. Também é como você guarda essa pergunta dentro do teu sistema de dados, né? E como você, a partir desse sistema de dados, vai tirar essa informação e modelá-la, né? Que é um pouco a gente falava sobre a questão da disciplina das disciplinas, as várias, né? Que estão envolvendo hoje engenharia de dados, ciência de dados, tal. Que eu acho que é uma vertente super legal para os profissionais de marketing também poderem se aprofundar. Mas eu diria que assim, esse permanece sendo um grande desafio. As estratégias mais recentes com as quais a gente está trabalhando, elas passam um pouco pela ideia de que a gente tem que aumentar o grau de interação ao longo da jornada, aumentar essa economia da atenção, de forma que eu possa cada vez mais identificar um consumidor com o qual eu conversei, por exemplo, através de um post no Facebook, com o consumidor que entrou na minha loja para comprar um produto né, na minha abordagem na loja, conseguir perguntar para ela, você vai dar isso de presente? E eu conseguia, naquele momento, com a consultora, transformar essa informação em um dado que eu posso retroalimentar o sistema. Imagina assim, o grau de dificuldade. A gente tem quase 4.000 lojas, cada loja tem cerca de 5 a 10 consultoras, né, vendedoras de loja. Cada uma dessas pessoas, por exemplo, numa data de mães,
atende cerca de 50 a 100 pessoas por dia. Então, como é que eu vou pegar para garantir que a pessoa perguntou para a cliente que entra na loja, você vai dar de presente? E como eu consigo rapidamente, ao escutar a resposta, transformar isso num dado que eu posso alimentar os meus bancos de dados, né? Eu consegui saber que a Ana entrou na minha loja que fica no Butantã e que ela falou que ia comprar um presente e que esse presente, by the way, era a marca X dentro da loja. Então, acelerar todo esse processo de captação de dados de forma a torná-lo algo que não é exaustivo para o cliente é fundamental. E a gente tem a sorte, acho, no Boticário, de poder ter acesso a esse consumidor que chega na ponta, né? Diferente de outras marcas que eventualmente tem que usar ou uma farmácia ou um canal de autosserviço, né, um supermercado, para vender seus produtos. Então, as estratégias, todo mundo tenta dar, né, o seu próprio jeito, mas as estratégias mudam um pouco. No nosso caso, ela passa por a gente poder acelerar essa captação de dados nos nossos canais de venda direta e também a de poder aumentar o nível de interação com o presenteado. Então, cada vez mais a gente tenta possibilitar que o presenteado possa, por exemplo, né, se der para uma pessoa que eu dou presente a possibilidade de ela comprar um cupom, outros produtos da marca, eu sei que ela ganhou o presente. E aí eu posso abrir uma conversa com ela e eventualmente oferecer para ela um desconto em outros produtos e saber o que ela gosta, o que ela quer, né? Então, isso é um pouco, acho que cada vez mais o que a gente busca é criar oportunidade de conversa, sabe? Criar elevadores, naquela coisa, você entra no elevador, e aí, como está o dia para você, né? E, na verdade, isso acontece na medida em que você consegue, né, através dos produtos ou da sua comunicação, encontrar esses ganchinhos para você poder gerar conversa e gerar identificação das pessoas, né? O que, eventualmente, né, para as pessoas que não trabalham no marketing, pode parecer uma invasão, né, de privacidade, né? Eu vejo isso, obviamente, né, nas empresas sérias, com a preocupação de que você não vai estar lá falando, esta pessoa, né? Assim, mas você consegue captar que aquela pessoa que está, né, identificada de uma forma super segura e não específica, ela faz parte de um grupo que, ao entrar na loja, procurou este produto, teve este comportamento, ou ao ganhar um presente, acessou desta maneira, e aí começar a ter essas conversas que são retroalimentadas por inteligência artificial, né? Acho que é um pouco isso. Então, talvez uma das coisas que eu tenha mais falado aqui é sobre dados e sobre inteligência artificial, né? O trabalho de marketing tem evoluído rapidamente para ser um trabalho onde essas disciplinas são absolutamente fundamentais para você poder trabalhar e fazer suas marcas crescerem, né? Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta aqui, né, da Simone, enfim, né? Questão da inclusão, e ela pergunta de companhias, ela até menciona a Magalu, mas não necessariamente a Magalu, a questão do conceito, né, que a Magalu estava contratando só negros para trainees, etc., e isso gerou protesto, não é como sendo racismo reverso, etc. Como é que você vê esse tipo de iniciativa, né? Não necessariamente pensando só em Boticário, como profissional de marketing, como é que você vê esse tipo? Marca passou do ponto aí ou não? Você tem uma opinião a respeito disso? Puxa vida, é difícil de falar em relação a outra marca, assim, né? Mas acho que Não, você conceitualmente... esquece Magalu, né? Magalu é um exemplo, poderia ser qualquer outra marca, né? Que eu acho acho que que conceitualmente, a gente não eu sabe a acho que política da empresa. acho que empresas responsáveis têm que, me parece que tem que ter condutas que sejam, que busquem responder a algo que a sociedade está ansiando, né? Que é ter, de fato, maior inclusão, né? Maior acesso a todas as pessoas a bons empregos e a possibilidade de ter uma voz ativa, né? No caso de quem trabalha em marketing, isso é um aspecto importante, né? Acho que de levar pessoas para marketing, né? Essa possibilidade de você poder moldar produtos, criar comunicações é muito legal, né? E ter voz ativa nisso é atraente, eu acho. Mas eu diria que, assim, posso falar pelo Boticário, a gente tem procurado aumentar a diversidade dos profissionais que a gente contrata, principalmente nesse período de pós-pandemia. Isso tem sido muito facilitado. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, ter no nosso time pessoas trabalhando de Fortaleza, pessoas trabalhando de Recife,
de Porto Alegre, né? Então, antes a gente tinha bastante dificuldade de poder fazer com que as pessoas viessem a São Paulo ou viessem a Curitiba, né? Que são os dois grandes centros que a gente tinha de trabalho da área, né, das áreas administrativas até pouco tempo atrás. Então, acho que esse ambiente em que há possibilidade de trabalho remoto, acho que ampliou a possibilidade de a gente poder trazer pessoas de vários lugares do Brasil e pessoas altamente competentes e preparadas, independentemente né, do seu background geográfico, né, ou eventualmente sociodemográfico, né? Então, acho que a gente está avançando nisso. A gente tem conseguido trazer né, pessoas que têm saído de universidades federais, né, mesmo da USP também, dentro desse público mais diverso que eu vejo também entrar na USP, né, o que é muito legal, né? Se eu lembro da época em que eu estava que eu vejo hoje, né, com a minha filha está cursando economia também também na FEA, eu vejo que hoje em dia o background socioeconômico é muito mais diverso, muito mais rico nesse sentido, e que vai possibilitar para essas pessoas ter acesso a empresas sérias que estão se preocupando com isso. Eu fico contente de saber, né, de ver que a gente está se movimentando nesse sentido, de poder ser mais inclusivo. E aí eu acho que também o grau disso, né, se você falar, não, só vamos pegar pessoas com essa condição socioeconômica ou desse perfil étnico, né, eu acho que vai variar muito da estratégia de cada empresa, né? Mas eu acho que, assim como as cotas, né, cotas de escolas públicas ou cotas raciais, dependendo da instituição, me parece que foram um avanço importante para a nossa sociedade. Me parece que as empresas fazerem isso por decorrência é fundamental. De verdade, demorou para acontecer, né? Que bom que agora está se acelerando. Tem uma questão, e aí, Simone, pegando carona aqui na resposta do convidado, né? Está todo mundo aprendendo um pouco também. As empresas também estão encontrando um tom. Agora, eu vejo, no mínimo, no movimento da Magalu, a direção é positiva. Não sei, né? A gente pode discutir, e a marca tem que se posicionar de acordo com aquilo que ela acredita, que não necessariamente é o que todas as marcas, mas a direção é essa, né? Eventualmente, né, existe também um racismo estrutural histórico, e se não tiver um escritório de arquitetura, tiver uma vaga e eu quiser contratar alguém que seja negro, desde que seja competente, pode ser uma forma também de eu ter a crença de que estou, de alguma maneira, corrigindo uma distorção histórica. Quer dizer, então, a gente também está encontrando a mão, mas quando eu penso quando eu comecei a trabalhar em marketing há 20 anos atrás, o consumidor era loirinho sempre, olhos azuis melhor ainda, etc. A gente caminhou tanto, né? Então a gente não vai acertar tão rápido assim o tom. Acho que isso é muito positivo. Tá? Bom, eu acho que a gente tem tempo aqui para mais uma pergunta, por causa do nosso horário, né? Posso mandar uma aqui, Marcos? Manda. Toca o pau aí, Andrés. Uhum. Eu vejo que o Boticário ele tem também várias ações no sentido de plástico verde, produtos veganos, cruelty free. Então, são várias ações aí que tentam, de alguma forma, trazer essa questão da responsabilidade da empresa sobre os produtos que ela cria, né? E achei bem bacana a história de pele 3D, né? Vi aqui, tem um vídeo no site muito interessante. Então, como é que vocês incorporam esses aspectos no posicionamento da marca? Que legal, obrigado pela pergunta. Esse é um outro tema que eu sou bastante fã, assim, sou super animado em poder falar sobre ele, Andrés. A gente, aqui no grupo, né, aqui no Boticário, a gente está há mais de 10 anos sem fazer testes em animais, né, e incorporando várias tecnologias que buscam, na verdade, reduzir impacto ambiental, né. Isso é sempre difícil, porque muitas vezes, né, você tem uma dificuldade que é dois tipos de dificuldade, né. Acho. O primeiro muitas matérias-primas elas vêm de fora do Brasil. E até muito recentemente, por exemplo, a China tinha uma legislação que obrigava a testes em animais antes de serem utilizados em seres humanos. Então, assim, muitas marcas não conseguiam nem falar eu não fiz testes, porque apesar de ele não ter feito testes, ele usava uma matéria-prima que havia sido feito teste. Então, aí entra no ponto que eu acho que muitas empresas, como acho que foi o caso do Boticário aqui no Brasil, começaram a desenvolver seus próprios protocolos, né, e eventualmente desenvolver
como é o caso aqui da pele artificial, né? Que ela consegue, na verdade, através foi desenvolvido com a Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, conseguiu desenvolver um protocolo que permitia a gente conseguir saber se aquele produto tinha um nível de acidez ou um nível que tivesse ou não acima do aceitável para a pele humana. A gente conseguia criar um tipo de tecido artificial que tinha exatamente o pH da pele humana. E eu acho que esse é um ponto interessante, né? A gente conseguir, no Brasil, ter empresas que estão preocupadas em não só atender a legislação local, né, mas estarem dispostos a poder, eventualmente, atender a legislação de outros lugares, outros países em que, eventualmente, a legislação é ainda mais rígida que a nossa, né? Então, por exemplo, o Boticário vende produtos na Europa e vende produtos nos Estados Unidos. A legislação europeia, a legislação, em particular, da Califórnia e de Nova York, são bastante mais restritivas, inclusive, do que a brasileira. E a gente tem feito produtos pensando nisso. Olha, cara, eu vou fazer um produto de acordo com a legislação mais restritiva do ponto de vista de que tipo de material que eu uso, quais são os ingredientes que eventualmente podem ter algum tipo de... existe algum tipo de menção na literatura que podem ter algum tipo de efeito colateral negativo sobre a saúde das pessoas, né? Então, é muito legal... falo também com orgulho assim de trabalhar numa empresa que, mais do que ficar pegando e comprando o produto na China, né, o que eventualmente a gente também pode fazer, a gente está preocupado em desenvolver localmente tecnologias que permitam a gente desenvolver produtos levando em conta disso, né? Então, por exemplo, a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a desenvolver, junto com a Braskem, uma produção em larga escala de produtos com embalagem que a gente chama de pé verde, né? Então, a gente usa, na verdade, uma resina que ela tem uma participação importante de material, né, que não é material de origem fóssil. E por aí vai, assim, temos trabalhado também com várias iniciativas de desenho de produtos, de design de produtos, que já partem do princípio de que você vai tentar desenhar esse produto no sentido de reduzir o impacto ambiental nele, né? Seja através de você mudar as características dele para poder reduzir a quantidade de embalagem, seja você usando uma embalagem reciclada, né? Então, o avanço tem sido muito grande. Por exemplo, a gente hoje, praticamente 90% da nossa linha de maquiagens, ela é vegana, e ela é 100% cruelty free, mas ela é vegana e em 90% dela, né? E ela só é 100% porque em alguns casos a gente usa cera de abelha, né? E aí você precisa eventualmente dessa cera, ainda, né, estamos trabalhando na tecnologia para substituir esse material para poder colocar em algumas das nossas maquiagens, né? Que é um desafio mundo afora. E é isso. Então, acho que tem várias coisas legais. Acho que muitas empresas no Brasil têm se debruçado sobre isso de um jeito importante. Acho que a gente, no Boticário, tem, em particular, se preocupado em fazer isso com essa responsabilidade de que, né, não adianta só eu querer aumentar as minhas vendas, mas garantir que esse produto chegue para o consumidor com com menor impacto ambiental, com uma menor pegada ambiental, com uma menor produção de CO2, e eventualmente, se a pessoa se dispuser, que ela traga de volta para mim, né? Porque a gente também tem o maior programa de logística reversa do Brasil. Tem mais cidades em que o Boticário recolhe nas suas lojas embalagens de vidro e plástico do que cidades em que há, de fato, programas de reciclagem. Então, a gente consegue, eventualmente, né, mesmo em cidades que ficam em lugares bem mais distantes, assim, que eventualmente as prefeituras ainda não conseguiram montar esquemas de reciclagem, esse produto, né, a mesma transportadora que leva os produtos traz caixas com embalagens que foram recolhidas para reciclagem, e a gente direciona isso para um conjunto de cooperativas que vão saber dar a destinação correta a isso, e eventualmente a gente reusa esse material nos nossos próprios produtos, nas nossas lojas, né? Então, o tema é apaixonante, assim, a gente, né, poderia ficar aqui um bom tempo falando sobre isso e como a gente tem avançado tanto nos produtos quanto nas lojas em fazer uso de materiais cada vez mais reutilizados ou reciclados. Legal. Super obrigado, Alexandre.
Obrigado pela presença, um tema muito legal, uma abordagem muito interessante. Para o público, infelizmente, a gente não consegue fazer todas as perguntas, a gente vai fazer uma seleção aqui, um pouco daquelas mais polêmicas, aquelas que aparentemente têm mais interesse para o grupo como um todo, mas, enfim, mas tentamos responder da melhor forma possível. Tá? Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Andrés. Queria agradecer a todos os participantes, lembrando aos participantes que nos próximos dias, quem segue as nossas redes sociais, as redes sociais do LabMart, pode acompanhar. A gente vai disponibilizar em breve os vídeos dos 3 dias. Às vezes alguém não pôde estar num dos dias, esteve hoje, mas não esteve ontem. Nos próximos dias vocês vão ter acesso aos vídeos do nosso canal do YouTube. Então é só nos seguir nas redes sociais. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alexandre, e obrigado, Andrés. E ano que vem a gente vai de novo realizar a jornada e a gente vai divulgar aí para o pessoal. Tá bom, pessoal? Valeu. Bacana. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Bons estudos para vocês. Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.